professor Gil Carlos de novo aqui com vocês, meus queridos alunos, com a nossa segunda aula de neurose e psicose. Nós vamos falar um pouco hoje, das neuroses atuais. As neuroses atuais, ela tinha como princípio para Freud a ideia, de que ela seria o sinônimo de psiconeurose, ok? Psiconeurose, um distúrbio neurótico. Então, Freud entendia que nas neuroses atuais nós teríamos que trabalhar e trabalharemos aqui com vocês a ideia de como desenvolver na análise com os nossos analisandos e para que vocês, alunos, possam compreender de uma forma bem enxuta aqui, de uma forma bem tranquila e depois numa pesquisa, numa condição de aprofundar mais nisso, inclusive no primeiro livro que eu citei, mas aqui também fica a dica da obra completa 2 e 3 de Freud, que nós podemos consultar, que vai nos ajudar com certeza a definir neurose, psicose, psiconeurose, ou também poderíamos dizer neuropsicose, ok? Que seria a mesma coisa. Então Freud entendia isso, que uma psiconeurose ou uma neuropsicose pode ser um conflito entre o ego e o id. E esse desfecho ele vai trazendo para a gente a ideia também desse ego nesse conflito, nessa ligação entre ego e mundo. Então isso é muito importante para que a gente possa desenvolver uma terapia com sucesso, uma terapia de análise com o nosso analisando completa, onde saber discernir essas neuroses atuais, nesse conceito de que uma psiconeurose seria e a ideia de nós trabalharmos esse conceito de que o importante para que você faça nesse momento com o analisando é trazê-lo para essa realidade atual. Não seria uma necessidade de nós analisarmos e avaliarmos com ele as suas questões pregressas, a sua infância, essa condição e essa capacidade aí dele ter que ficar relembrando essas questões passadas, não há tanto essa necessidade. Então esse termo neurose atual, Freud referia a um lado, a uma causa etiológica da neurose. Nisso nós vamos percebendo e vamos podendo aqui trabalhar a ideia de que sempre haverá na neurose atual e na psiconeurose essa ideia da neurose de angústia. E é muito interessante nós avaliarmos por quê. Geralmente, os analisandos, eles chegam para a gente trazendo sempre esse sofrimento, sempre essa ideia de angústia, angústia por perdas, angústias por traumas, angústias por violências, na atual situação, uma angústia pelo isolamento, uma angústia pelo clima, Então, nessa neurose de angústia, nessa psiconeurose atual, nós vamos percebendo que nós vamos caminhar e vamos falar um pouco aqui de cada uma delas, não são todas, mas nós vamos poder abranger aqui algumas neuroses que estão no cotidiano, que estão mais próxima da maioria dos seres, neurose familiar, neurose de guerra, neurose de angústia, as neuroses narcísicas. Então Freud coloca que na neurose de angústia há um aumento de quantidade de energia no interior do aparelho psíquico que nós trabalhamos aqui na primeira aula. Então essa energia no aparelho psíquico, ela traz para a gente uma ideia de que você
precisa descarregar essa energia no corpo, ok? E nós não sabemos como fazer isso, sendo que aquelas frustrações do passado, sendo revividas ou sendo tratadas na neurose atual, as pessoas ficam como sem fazer essa conexão entre o que está acontecendo de verdade, que talvez poderíamos acreditar que seria um trabalho aí de terapia da psicologia, não é? Onde você teria que fazer uma terapêutica em torno do comportamento do sujeito. E não é essa a ideia. A ideia é você trazer para a atualidade essa energia que está sendo utilizada de uma forma onde esse sujeito não descarrega essa energia do seu aparelho psíquico. E temos casos interessantes, casos importantes, onde nós poderíamos perceber pacientes analisando que chegam para a gente dizendo, não é, por exemplo, que estão sofrendo de uma angústia. E tem um exemplo interessante de um analisando que eu estou acompanhando, que ele me trouxe o seguinte exemplo aqui que pode ser utilizado. Ela disse assim, eu estava... me veio um pensamento, me veio uma lembrança, né, de alguém que já faleceu, que era supostamente por ela o grande amor dela. E ela, quando desce, né, da condução em que ela estava, ela disse que teria que seguir um caminho, teria que seguir uma trajetória, e que de repente ela percebeu que levemente ela estava indo por aquele caminho que ela tinha o hábito de fazer quando ia visitar esse grande amor. Era um amor onde ela vivia isso de uma forma repressiva, porque ela não era amante, mas ela vivia daquele gozo de conversar com esse companheiro, de estar junto com ele. Então ela se viu naquela trajetória. E aí, segundo ela, na narrativa, ela coloca que quando ela vai se aproximando da casa, ela percebe então que ela começou a sentir sintomas característicos de uma neurose, né, de abandono, uma neurose de angústia, que foi exatamente quando ela sentiu um aperto no pescoço, ela ficou mais ofegante, e ela percebeu então que essa energia, não é, do que nós estamos falando, essa energia começou a manifestar no corpo. Né? E aí ela supostamente, com a sua crença, né, que seria ali uma ligação, um elo com o espírito desse amado, e aí ela então sente essa necessidade de conversar com ele, e ela conversa, e no final dessa conversa toda, ela diz para ele, olha, vou deixar você em paz, né? Você precisa descansar, você precisa seguir a sua vida, porque eu preciso seguir a minha, ok? E depois disso, ela vai saindo e ela vai passando ainda por aquele caminho, e ela começa, narra ela, que ela começa a sentir um alívio. Olha que interessante. Então, toda aquela energia manifestada no seu corpo, né, que causou sintomas de angústia pelas lembranças dela, foram sendo aliviadas. Ou seja, ela então narra a situação em que ela, por ter ido praticar algo que agora, após as análises, foi percebido por ela com o nosso trabalho ali nessa condição do analista, que é secretário, autorizando a ela poder pensar, poder retornar a essa situação sem esse medo de ser reprimida, de acreditar que ela não pode se relacionar com essa situação. Pelo contrário, isso tem aliviado ela pouco a pouco. Só que ela leva para isso a ideia onde ela me fez essa pergunta, onde nós colocamos que na neurose de angústia há um aumento da quantidade de energia no interior do aparelho psíquico. Olha que interessante, quando nós percebemos isso aqui, seja na forma de excitabilidade geral e expectativa ansiosa. Ela sentiu tudo isso. Olha que interessante.
Ela ficou excitada de uma forma geral porque ela viveu uma expectativa ansiosa, porque ela estava se aproximando de verdade. Vimos aqui que no caso de uma psicose, né, de uma psiconeurose aqui, nós temos que perceber que eu disse que coisa importante você viveu, né? Podemos trabalhar nisso, uma ideia com ela que ela não está proibida disso mais. Então, esse aqui foi o acesso de angústia, ok? Ela conseguiu acessar essa angústia, ela conseguiu olhar, ela conseguiu verificar isso, e conseguiu desempenhar e poder manifestar no seu corpo. E uma pergunta-chave que ela fez foi, por que então eu consigo, ao pensar nessa pessoa, eu sinto o gozo? Mas com o meu companheiro, que é carinhoso, que de forma consciente ela tem uma ideia, né, do quanto ele é importante na realidade da vida, mas ela não consegue ter esse prazer, ela não consegue se excitar, né? Ela não consegue viver esse mundo, ela não consegue ter essa excitação dessa energia psíquica com esse companheiro. Então o trabalho feito é exatamente onde ela possa criar esse acesso, né? Não mais de angústia, mas esse alívio, onde ela possa buscar, junto com esse companheiro, uma condição de tratar e de curar-se dessa neurose, onde ela foi proibida nesse tempo anterior até chegar para a gente como analisando, e nós podemos trabalhar com ela essa ideia, né, de que ela tem direito de ter esse acesso, sim, e até que ela reconheça isso como uma outra manifestação, isso não vai cessar na vida dela. Vou tomar um pouco de água aqui, ok? E já voltamos. Então, olha que interessante, dando continuidade aqui, nós percebemos que lá em 1893, 1894, 95, no seu artigo Freud, ele mostra a diferença entre neuroses atuais, né, e psiconeuroses. Essas neuroses atuais, para ele, teriam como causa etiológica um conflito presente, aquilo que a gente está falando, né? Nesse caso, nesse exemplo, ela traz do passado dela esse estado perturbador. Conseguindo acessar isso, nós conseguimos então trabalhar com esse analisando essa ideia de que o conflito maior dela não seja esse gozo, esse prazer com o passado, porque isso faz parte da história dela, isso é ela também. E o importante é que ela tenha condição de ter um olhar, não é, para essas causas desse conflito presente, do relacionar com o seu novo companheiro, né, com a sua profissão, com a sua sobrevivência, ok? Então essa energia sexual não descarregada adequadamente, né, ela sofreria um processo aí de êxtase no corpo, né, e posteriormente no interior do aparelho psíquico. Então aquela sensação de que o analisando diz que está enlouquecendo, né, porque é uma energia e essa energia ela tem uma pressão no aparelho psíquico. Muito difícil de ser comandado, ele conseguir ter esse comando sobre essa energia. Esse conflito, ele é um conflito sexual e ele provocaria uma excitação. Essa excitação somática, que não encontrando uma via de expressão simbólica e, portanto, de elaboração psíquica, o que vai acontecer? Esse sujeito ele terá grande dificuldade de viver bem, não é? De ter equilíbrio, de, vamos dizer, dar uma forma de equilíbrio à pulsão de vida e à pulsão de morte, né? Com certeza vai sofrer aí de um transtorno de ansiedade, né? Terá com certeza um transtorno obsessivo compulsivo, porque ele não tem como, nesse conflito, nessa excitação, ele não tem como descarregar isso no seu corpo, né? Essa energia psíquica.
O surgimento dessa angústia, ela vai se dar pela elaboração psíquica dessa quantidade de energia. Então, olha que interessante, o surgimento da angústia se dá pela não elaboração psíquica dessa quantidade de energia. O conceito de elaboração aqui diz respeito à ligação. Então, como essa conexão, como essa ligação vai acontecer, e dependendo de como ela acontece, né, a gente vê que Freud trabalha com essa ideia de que tem que haver uma quantidade. Então, dependendo dessa quantidade, com certeza você vai sofrer aí um transtorno, né, difícil de você lidar com ele. Bacana? Então, essa ligação nas psiconeuroses, por outro lado, o conflito, né, sexual é passado, né? Ele remonta à infância e às primeiras relações do sujeito. Olha que coisa bacana. Neuroses, psiconeurose. Então, a diferença da neurose para a psiconeurose. Nós podemos perceber que as psiconeuroses, ela precisa ter essa remontagem da infância. Então, seria aí muito interessante que o analisando perceba isso, né, ao longo da análise, para que ele possa perceber, como a gente diz, se é necessário investigar, né, remontar essa vida na infância para que ele chegue. Aqui a gente pode trabalhar com aquela ideia da primeira aula, de que Lacan coloca a situação em que ele entendia que poderia se tratar uma neurose a partir da psicose, ok? Então, nós poderíamos ter uma neurose atual tratando uma psiconeurose. Olha que interessante, né? Então, aqui, frente a essas neuroses atuais, Freud não se perguntou por que o evento atual deflagrador da neurose foi tão conflitivo para o sujeito, nem em que tipo de estrutura mais ampla o quadro surgiu, ou como a estrutura e a neurose atual se relacionam, agravando ou modificando os sintomas. Ora, o que nós temos que dizer nisso aí? Que ele percebeu, né, que frente a essas neuroses atuais, ele não ficou perguntando aqui, né, se esse evento atual deflagrador da neurose foi um conflito, né, que para o sujeito e que nem que tipo de estrutura mais ampla o quadro surgiu. Né? Aqui ele está permitindo a você que você trabalhe isso sem esse conceito, né, de não acreditar, onde provavelmente o analisando pode mentir para você. E nós temos que ter uma ideia de que às vezes a mentira, né, não pode ser percebida para você com aquela visão de cultura antes de você estar estudando psicanálise. A mentira é uma verdade dita que precisa ser percebida pelo analista. Então, quando o analisando traz esse conceito de que você percebe que ele está ali vinculando mentiras, você tem como tranquilamente perceber seus desejos sendo manifestados. E essa mentira, ela traz um conflito, né? Ela traz uma pressão psíquica exatamente porque ele não consegue manifestar seus desejos e ele precisa então criar rearranjar uma realidade, ok? Como nós estudamos na outra aula, para que essa mentira possa parecer uma verdade. Basta o analista aceitar isso e trabalhar isso junto com ele, né, tranquilamente. Como esse tipo de proximidade é irreal, a pessoa que deseja se sentir e se sentirá para sempre só, não importa aqui, né? Não importa aqui quem esteja por perto. Não é estar sozinho que define o sentimento de solidão. Ele acontece mesmo com quem vive cercado pela família e colega. O que é isso? Neurose de abandono. Então, o neurótico, né, ou esse que é o abandônico, ele sofre de quê? Mesmo que ele tenha, né, esse sentimento de solidão, esse sentimento, né, está conectado naquela angústia. Ele tem lá a sua esposa, ele tem lá a sua família, ele tem lá os amigos, ele tem os colegas de trabalho,
mas ele tem esse sentimento de solidão. Nada consegue preenchê-lo, nada consegue fazer, né, com que ele perceba essa ideia em que, mesmo tendo tudo isso, né, ele vive com esse sentimento de abandono. Você vai poder perceber nisso que muitas das vezes surgirão em analisando a ideia, né, de que ele vai para a análise dizendo para você que está faltando alguma coisa na vida dele. E você pergunta para ele como vai a sua vida, o que você tem como planos profissionais, o que você tem buscado como conceito de evoluir, de crescer, não é? E aí ele diz, a minha tia, a minha avó, a minha mãe, o meu marido e a minha mãe. E ele fica repetindo. E aí ele volta para a próxima sessão e você pergunta e aí, como é que estão as coisas? E ele diz, a minha esposa, a minha avó, a minha tia. E ele fica repetindo isso. Ele não consegue desconectar dessa ideia de que ele é um ser abandonado. Ninguém gosta de mim, tudo que eu faço, ninguém curte, ninguém comenta, ninguém me liga, eu mando mensagem, as pessoas visualizam, mas não me respondem. Então, essa sintomatologia do abandônico, geralmente ela não apresenta nenhum sintoma de angústia, agressividade, masoquismo ou falta de estima, mas sim uma insegurança afetiva fundamental e uma tolerância a frustrações. Origina-se na fase pré-edipiana. Então, olha que interessante. Aqui no caso da neurose de abandono, nós não temos a neurose de angústia. Nós temos um sentimento de abandono. Ele sente que isso vai acontecer. Ele sente que isso é a vida dele, que isso faz parte da vida dele. Mas ele não tem nenhuma angústia. Ele não tem problema de autoestima, ele não tem ele não é masoquista, ok? Ele não é uma pessoa agressiva, mas ele é uma pessoa com esse sentimento, de estar sempre abandonado. Esse sentimento é predominante, esse sentimento ele é participativo na vida cotidiana dele. Então, nós vamos trazer aqui o que nós estamos falando, desse abandônico, dessa neurose de abandono, e nós vamos trazer aqui um exemplo de que pode ocorrer com esse abandônico, que seria aquele que come demais, que seria aquele que está vivendo um conflito genital, pré-genital, que esse conflito ele deriva do conflito materno pré-edipiano, e que pode estar encoberto por um mecanismo sádico-oral. Então leva o abandônico, essa neurose de abandono, ela leva esse abandônico a comer demais, ok? Que seria, para ele, um protesto contra a feminilidade e o ódio contra a mãe. Então veja o que uma neurose de abandono é capaz de fazer com analisando. Esse amor-ódio de Lacan, ele traz para nós essa sensação de que eu precisaria odiar, de ter esse ódio contra aquilo que eu amo, exatamente porque eu estou vivendo dessa neurose, desse sentimento de abandono. Também temos aqui nas classificações das neuroses a neurose de caráter. A neurose de caráter ela é um tipo de neurose em que esse conflito defensivo não se traduz pela formação de sintomas nitidamente isoláveis, ok? Eles vão ter mais traços por um caráter, de modos de comportamento, meios e mesmo na organização patológica, ok? Nós teríamos então esse conjunto de personalidade. Posso trazer aqui também um exemplo de uma neurose de caráter. Seria, por exemplo, aquele sujeito que chega para você
E vou dar um exemplo analisando que por uma linguagem, né, vamos dizer assim, por uma linguagem na clínica, houveram atrasos. Né? Então, o primeiro paciente, ele já havia chegado, o analista aguardando, a secretária não avisou, então foi desencadeando uma confusão nos horários, e aí, de repente, quem teria que ser atendido às 9 foi ser atendido quase 11, ok? O último sujeito que chega para a análise já havia tentado uma comunicação, essa comunicação não deu certo, ela acreditou e começou a desenvolver que tudo estava dando errado, que aquilo seria uma perseguição, ok? Olha ela migrando de neurose. Quando ela chegou para ser atendida, ela já chegou chorando, né, e dizendo, o meu dinheiro, por acaso, é pior do que o dos outros, não é? Por que eu não fui tratada como todo mundo foi tratado? Né? E aí ela cai nessa neurose de caráter, porque ela começa então a dizer que ela é culpada por isso, né? Que realmente esse julgamento de que eu sou uma pessoa errada, que eu tenho algo errado. Então ela já estava ali, né, numa neurose mista, né, mas também nessa neurose de caráter, trazendo esse conceito, né, de que tudo que ela produz, toda vez que ela tenta ser correta, toda vez que ela vai para essa ideia ética moral, né, dá errado. Né? Olha os mecanismos de defesa, né, que ela tem, já proporcionando a ela uma ideia de que o que ela deveria fazer é quebrar regras. Né? Porque quando ela tenta cumprir isso, quando ela tenta seguir, nada funciona. Então, que quebre totalmente essa regra. Isso é um caso bem típico, né, de um neurótico de caráter. E aí vemos também, né, a neurose do destino. E ela vibra, nesse caso que eu estou dizendo para vocês, isso, né, que o futuro dela não é um futuro promissor. Né? Com certeza, o que foi trabalhado foi que o dia ainda teria muitas horas, ok? E que ela não precisava se sentir dessa forma. Mas lembra que nós falamos daquela energia psíquica? Né? Então ela chegou chorando porque ela começou a manifestar, né, aquela repressão dessa energia, né, desse desejo, porque ela estava indo para aquela clínica, ela tinha conseguido um horário e ela seria muito bem atendida. Como isso não foi feito dessa forma, como não aconteceu dessa maneira, ela começou a criar, né, essas neuroses que a gente vai falar um pouquinho aqui adiante, que é a neurose mista. Mas ela também, né, começa a ter essa ideia, né, desse sujeito que parece estar submetido como uma fatalidade exterior. Então ela começou a tentar encontrar nisso a ideia de que o que é que tem aí no mundo, né, que está contra mim? O que é que está nesse mundo exterior que nada funciona bem aqui dentro? Né? Então predomina a compulsão e a repetição. Isso sempre para ela vai acontecer. Não é a primeira vez que eu venho aqui que isso acontece, não é a primeira vez que me tratam dessa forma. Né? O sujeito se sente vítima. Olha que interessante. Né? Então, eu sei, esse pessoal não deve gostar de mim aqui. Eu não vou voltar aqui mais, eu não vou marcar mais. Ok? E isso vai fazendo com que ela cada vez mais manifeste, tenha esse sentir dessa neurose de destino nela. Impressão de que o destino persegue o sujeito. Né? Eu estou predestinado a sofrer. Eu estou predestinado para que isso tudo ocorra, para que tudo isso aconteça comigo. Né? Esse é meu karma. Uma orientação demoníaca de sua existência. Né? Ok. Isso é coisa do demônio, né? Tem uma situação maléfica contra mim, olho gordo, né? Alguém quer que eu me dê mal. Percebemos nessa neurose de destino um outro caso em que analisando também traz a seguinte ideia. Gil, eu não vim à terapia essa semana porque
eu fui a um benzedor, ok? E quando eu cheguei no benzedor, ele disse que fazer terapia é muito bom, ok? Mas se eu não mudar, né, a minha conduta, a minha forma de pensar, eu não vou conseguir ter sucesso na terapia. E aí, quando ela começou a trazer aquela narrativa, né, eu perguntei, mas ele é um benzedor ou ele é um terapeuta? Ok? Ou ele é um terapeuta benzedor? Porque o que ele estava dizendo para ela era fazendo com que ela tivesse uma livre associação. Me fale da sua vida, né, onde você vive, eu vivo no passado, eu vivo disso, eu vivo daquilo. Percebe isso? Então, quando ela saiu de lá, por coincidência, conversando com ela, eu comecei a trocar o nome daquela paciente, né? E aí ela começou a dizer assim, por acaso você está vendo algum espírito aí do meu lado? Porque você tem falado tanto esse nome que deve ter alguma coisa acontecendo, né? Então, olha, uma orientação demoníaca, né? Ela pode ter imaginado que talvez eu, pela minha crença, os vínculos que eu tenho, eu estaria ali numa condição, né, de um médium, seria alguém com essa capacidade, né, de estar revelando que o mal que ela está sofrendo não seria uma neurose, mas uma perseguição demoníaca. Então isso é bem típico nas neuroses de destino, ok? Vamos aqui, antes de falarmos da neurose de fracasso, eu vou tomar um pouco de água, porque a garganta seca, há um sufocamento, né? E aí eu tenho a sensação de que eu possa estar tendo um ataque de pânico, mas não é. A neurose de fracasso, né, está ligada tanto a sujeitos que parecem ser os artífices, né, de sua própria infelicidade, assim também como aqueles que não podem suportar obter precisamente aquilo que mais ardentemente parecem desejar. Então, na neurose de fracasso, nós encontramos sujeitos, não é, que precisa fazer, por exemplo, uma atividade física e aí ele diz assim, olha, eu não estou conseguindo ir fazer caminhada, eu não estou conseguindo correr porque eu não sei correr. Aí você pergunta para ele, como assim você não sabe correr? E aí ele diz assim, não, eu corro muito feio. E a pergunta é, então, como é que você aprenderia a correr? Existe uma forma para você correr que seria bonita? Perceberam? Então ele consegue traduzir, né? Ele consegue fazer com que esse sintoma seja algo que está no mundo externo. O outro corre bem, eu não. Então ele não consegue ter um êxito, ele não consegue aí nesse caso praticar o exercício, porque ele não vai conseguir ir para uma academia, porque ele não sabe fazer o exercício. Por quê? Porque ele é todo esquisito. Desde criança eu sou assim, sou esquisito, sofri bullying na escola, porque olha o tamanho da minha cabeça, né? As minhas pernas são tortas. Então ele não vai atingir aquele objetivo nunca, porque ele sofre dessa neurose de fracasso. Eu sei que eu vou começar a correr e eu não vou conseguir chegar ao final, eu não dou conta de correr tanto quanto a minha irmã, ou quanto o meu esposo, ou quanto a minha esposa. Então, ele também vai sofrer disso, que ele não vai conseguir, mesmo que ardentemente ele pareça desejar. Então ele deseja ter um corpo lá esbelto, um corpo bem formado, ele deseja isso. Mas ele não consegue, mesmo que desejando ardentemente atingir esse objetivo. Vamos falar também aqui da neurose de transferência. Essa neurose de transferência ela foi entendida aqui por Freud como caracterizando-se pelo fato da libido ser sempre deslocada para objetos reais ou imaginários. Bom, o que nós podemos falar disso aqui? Nós podemos entender que essa transferência ela pode ocorrer de pessoas que talvez precisem de um amuleto qualquer, um pezinho, uma patinha de coelho, uma cruz simbólica,
eu preciso colocar isso pendurado em mim, eu preciso colocar isso pendurado no meu veículo, né, porque isso supostamente me protegeria, né, e eu transfiro toda essa coragem, toda essa força. Mas aí a gente percebe nessas neuroses de transferência, né, para objetos reais ou imaginários, seria o seu anjo de guarda, por exemplo, né? Você pode imaginar que você tem um anjo de guarda ali, pronto para te acolher, pronto para tratar você, para salvar você, para proteger você, e aí você então, em lugar de se retirar sobre o ego do sujeito, constitui-se então em torno da relação com o analista. Então, esse analista, ele também pode ser esse objeto, ele também pode ser esse ser imaginário, e a gente dá exemplo de analisandos que sonham com seus terapeutas, protegendo, amparando, aconselhando, ajudando e auxiliando para que ele possa superar aquela dificuldade, ok? Nisso nós vamos percebendo essa importância, nesse sentido nosográfico em que Freud coloca essa expressão, a expressão de neurose como de transferência, e que ela foi aí introduzida por Jung em oposição à ideia da psicose, ok? Então, essa transferência ela tem que haver, ela tem que ser necessária, principalmente aí com o analisando e o analista, porque sem essa transferência nós não conseguimos fazer análise, ok? Na neurose de transferência e parte sadia do ego, essa neurose de transferência ela não pode estar ausente, porque é o que eu disse, sem essa condição, sem essa capacidade da parte sadia do ego, o sujeito seria um psicótico. E não tem como você analisar de uma forma onde esse sujeito possa fazer a sua análise, onde ele possa ser o analisando, se ele não tiver uma parte sadia do ego. Então, sempre, e tem que existir, se existisse uma psicose pura, ele não poderia, como ele diz aqui, haver análise, deve existir uma neurose que de alguma maneira a contenha. Então, pode haver uma psicose ali, e há sempre, mas tem que haver essa parte sadia. Sem essa parte sadia do ego, nós não conseguimos fazer análise. Essa é uma visão que Freud nos orienta e traz. Então, há, entretanto, dois critérios muito interessantes, muito importantes de analisabilidade em que Freud trabalha com a gente. Assim, só é analisável a pessoa que desenvolve uma neurose de transferência, no sentido escrito. Então, o que seria? Esse sentido escrito, isso é uma formalização, um contexto de Freud para que a gente possa compreender melhor isso. É como se tem que estar presente, isso tem que existir, isso tem que estar ali. Então tem que ser nesse sentido escrito mesmo, ok? E é analisável toda pessoa com núcleo são do ego, que lhe permita configurar uma aliança terapêutica, que a gente vai para a ideia da contratransferência. Então, para haver contratransferência, tem que haver transferência. Então, essa transferência, ela tem que existir, ela tem que estar ali, ok? Ela tem que ser uma aliança terapêutica. Então, é muito importante e é natural que isso aconteça, ok? Então, não se preocupe com essa ideia das transferências. Essa transferência é muito interessante nós pensarmos no amor. Quando a psicanálise traduz a ideia de que a psicanálise é a cura pelo amor, nós estamos falando da cura do amor, o amor de estar aqui, o amor de estar dividindo conhecimento com vocês,
né, dividindo o conhecimento com a turma, com os alunos, recebendo essa contratransferência, né, para com o professor, de crítica, de julgamento, de elogio. Isso faz parte de uma análise. Né? Então, falando aqui para vocês, também há a manifestação do meu inconsciente. E vocês que estão aí vendo e assistindo essa aula, também ao estar acessando essa imagem, esse som, vocês estão também acessando o inconsciente de vocês, tornando nas palavras, nessas neuroses estudadas, o acesso naturalmente ao inconsciente de vocês, ok? Sobre a neurose de contratransferência, Freud nos traz essa ideia, não é? De que a reação contratransferencial ocorre como um contínuo em relação à psicopatologia do paciente e vai, assim, desde o polo neurótico do conflito ao psicótico. Então, por isso, volto a repetir aqui a ideia de Lacan também tratar a psicose, né, a neurose a partir da psicose. Então, da neurose para a psicose, da psicose para a neurose. Ok? Isso é possível. Então, nos pacientes de borderline, e em geral nos muitos regressivos, o analista ele pode trabalhar e tendo que experimentar, por exemplo, emoções intensas, que tem mais a ver com a transferência violenta e caótica do paciente, do que com os problemas específicos do passado do analista. Por que ele cita aqui essa ideia, né, de pacientes com borderline? Porque nós podemos ter uma análise rápida aqui, né, do que seria o bipolar e o borderline. Então, o borderline é aquele que ele sofre essa alteração de humor, né, com uma frequência diária. E já o bipolar, para você conseguir fazer essa diferenciação para analisar se ele é um borderline ou se ele é um bipolar, você pode se servir dessa análise em que o bipolar ele precisa dessa manifestação, ele precisa dessa constância de uma semana, né, onde ele tem um êxtase e onde ele tem uma depressão. O borderline não, ele já vai ter essa alteração no mesmo dia. Então dá para termos uma leve noção, né, de como essa neurose de contratransferência esse analista teria que trabalhar. Na neurose familiar, temos aqui algo também muito importante. Eu trago aqui Lacan junto de Freud de novo, porque Lacan diz que e Freud também, no tratamento da família, das neuroses familiares, nós temos que fazer esse tratamento dessa família, né, essa análise da família, mas como um a um dos analisandos. Então é importante que aquela família que tenha um membro, quando aparece aquele analisando dizendo para você que a esposa, ou o marido, ou meus filhos estão assim, aquela repetição, né? E aí você diz, então essas pessoas precisam ser ouvidas, esses sujeitos também existem lá, mas eles existem do jeito deles. Então, essa neurose familiar pode estar ali sendo manifestada nesse analisando que te procura, mas esquecemos aí, de que esses outros sujeitos precisam participar dessa terapia. Então, aqui nós vemos que é a expressão usada para designar o fato de que, em uma determinada família, as neuroses individuais se completam, se condicionam reciprocamente. Okay? E para evidenciar a influência patogênica, que é a estrutura familiar, né, nós temos então principalmente a do casal parental, que pode exercer sobre as crianças. Então, surgiu um caso também desse nível, né? Alguém que foi perseguido pelo namorado numa fase, foi violento, que não aceitou
a separação, tiveram uma criança, né, ela num novo relacionamento, mas ainda sofrendo com essa perseguição dele, né, e ele rejeitando essa ideia de convivência ali parental do atual namorado com a mãe do filho deles, ok? Então é muito importante na neurose familiar que cada sujeito seja tratado um a um. A neurose mista, que nós antecipamos um pouco dela, ela tem essa forma de neurose caracterizada pela coexistência de sintomas. Então você pode ter um neurótico, um abandônico com uma neurose de destino, né, como eu trouxe o caso aqui. Então Freud aqui coloca, né, que essa neurose, etiologicamente, elas são diferentes, né, de neuroses etiologicamente diferentes, é o que eu disse. As neuroses raramente se apresentam aí, né, em estado puro. Então você pode ter aí o seu analisando que vai trazer essa neurose mista, né, porque etiologicamente elas raramente vão apresentar-se e você vai conseguir perceber uma única neurose só no seu analisando. Bacana? Aqui nós vamos para a neurose traumática, que é o termo, né, trauma. Ele foi um termo tomado pela medicina geral, né, onde Freud se apropriou desse termo exatamente para trazer essa ideia, não é? Como o nome diz aí. E ele fala aqui que é uma vivência que no espaço de pouco tempo traz um tal aumento de excitação à vida psíquica, ok? O que não pode deixar de acarretar para o sujeito perturbações duradouras no funcionamento energético. A gente pode ler isso lá no Instinto e Suas Vicissitudes, em 1915. Então, essa neurose traumática, ela e caracteriza-se muitas das vezes para nós como as mais recorrentes, né, no nosso consultório, né, no nosso dia a dia ali clínico. Mas nós não podemos esquecer e sempre nos lembrar, né, que elas nunca vêm puramente como uma neurose traumática. Com certeza ele traz aí, nessa neurose traumática, outras neuroses que devem ser muito bem observadas, ok? A neurose traumática também na conferência, né, do século XVIII, em Fixação e Traumas, o Inconsciente, em 1917, o trauma é constituinte, né, segundo Freud, da personalidade de quem tem esse tipo de transtorno, ok? Na neurose narcísica, que é uma também muito comum, mas não muito percebida e nem muito aceita quando você diz isso e vai trabalhar com o seu analisando, né, ela é típica de indivíduos que apresentam psicose de melancolia, que é diferente de tristeza. A característica mais marcante nessa neurose elas são apresentadas, né, pelos melancólicos, e há uma imensa insatisfação, né, com o próprio ego, né, e as autoacusações que expõem sem o menor pudor. Então o que acontece nesse neurótico aí? Ele massacra, né, ele bate forte no ego, ok? Então é sempre importante, né, que você faça uma análise em torno dos desejos, em torno do ego e em torno desse super-eu, né, esse super-ego, para que você trabalhe, né, para você descompensar esse ego que é tão prensado, né, pelo aparelho psíquico, né, por essa energia, ok? Se, por um lado, essas críticas parecem e ter algum fundamento, por outro, ele sugere-se que e que eles dirigem a outra pessoa, né? Um objeto amado, vão também dirigir isso a um ideal pelo sujeito, né? Então, eu posso sofrer dessa ideia acusativa para com o outro, sofrendo pelo desejo de estar ali com aquilo que eu quero para mim e que talvez eu não possa ter. Então, eu sofro aí dessa neurose narcísica. Na neurose de guerra, é uma neurose onde
você pode verificar, né, a ideia em que esse neurótico de guerra, esse nome foi dado aí exatamente pelos soldados que retornavam da guerra. E tem um caso muito interessante que na guerra do Iraque, um soldado, ele correu o mundo, né? Você pode acessar no YouTube, você vai encontrar isso também, um soldado que ele correu o mundo porque havia lá um fotógrafo, e esse fotógrafo, correndo risco de vida, ele tira uma foto onde esse soldado, após abater um inimigo, né? E ele está sujo da terra, do sangue desse inimigo, ele saca um cigarro e começa a fumar, né? Ele foi considerado Marlboro Marine exatamente porque era a marca do cigarro que ele fumava na época, né? E essa foto foi espalhada como um herói, aquele que talvez estivesse ali, né, dentro de um domínio das suas emoções. Mas, na verdade, quando ele foi ser entrevistado, ele sofria transtornos terríveis, né, das repercussões que ele teve nessa guerra do Iraque. Então, um fato aí não tão longínquo para que a gente possa entender um pouco mais. E nós temos na neurose de guerra, acontecia muito daquilo quando foi estudado, que alguns convocados, né, a ir ao combate, isso pode acontecer no cotidiano da nossa vida, você vai encontrar pessoas que não, sensação de segunda-feira, né, não querem levantar da cama, não querem ir enfrentar suas dificuldades, começam a desenvolver e manifestar sintomas defensivos, né, dores no corpo, elas vão migrando, sempre dores nas costas, né? São pessoas que têm dores que são, às vezes, chamadas pela clínica médica de fibromialgia, né? Aquelas dores que migram, que caminham por todo o corpo, dor de cabeça, hora dor no braço, dor na perna, né? Podem estar sofrendo, sim, de uma neurose de guerra. E ainda vinculando, né, a neurastenia, que é uma doença dos nervos, né, que era tratada. Então, essa pessoa muito irritada, nervosa, né, que qualquer coisa que tiver fora para ela está agredindo ela verbalmente ou uma agressão física, ela nunca suporta essa ideia, né, de sair dessa condição. Ou seja, ele está sempre em guerra, ok? E aí esse termo, neurose traumática, ela não é patrimônio da psicanálise. Ela já foi utilizada em 1884 por Oppenheim. Seguindo aqui na neurose de guerra, nós vemos também, né, como é uma neurose, né, patológica que atinge o nosso sistema nervoso central. Ok? Então, eram onde também foram feitos tratamentos, e até hoje, sim, utilizados pela psiquiatria, né, que são os eletrochoques. Antes causavam um dano maior, hoje evoluíram e têm a sua eficácia. Aqui na neurose de guerra também tratavam esses neuróticos, como eu disse aqui, né? Eles, muito desses neuróticos, fingiam, né, que estavam doentes para fugir do seu dever. Por isso eu disse aqui antes que a neurose de guerra ela pode ser e ocorria uma guerra, né, mas ela também ocorre nessa guerra do nosso dia a dia. Quantas pessoas têm a dificuldade de fazer esse enfrentamento, né, das guerras, não só íntimas, não só do seu inconsciente, mas desse mundo consciente, desse mundo externo, ok? Meus queridos alunos, então, nós vamos encerrando nossa segunda aula sobre neurose e psicose. Fica aqui o meu muito obrigado a vocês pela atenção. Espero vocês na nossa última aula, na nossa terceira aula sobre neurose e psicose, onde aí abordaremos para vocês técnicas e situações onde você pode atuar e ajudar os seus analisandos a chegar à cura. Beijo para vocês, até a nossa próxima aula.